Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, de Paulo, que nos fala sobre os impedimentos que nós cristãos teremos nessa nossa jornada, nessa nossa busca pelos bens ou pelo caminho espiritual. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós percebemos que Paulo, em diversas passagens nas suas cartas, ele utiliza a prática do esporte. Especificamente, podemos pensar nos jogos gregos da época de Paulo. E ele compara esses jogos, essa necessidade de preparação dos atletas, com também a necessidade de preparação para o caminho espiritual. Por exemplo, quando praticamos algum esporte ou nos tornamos um atleta profissional, se faz necessário a disciplina, o empenho, a renúncia. Não poderemos dormir mal, nos alimentar mal, teremos que dedicar a nossa vida para aquilo, ter muita vontade, porque os obstáculos serão vários, dentre outros. Todas estas necessidades que o atleta enfrenta para se manter em sua carreira também são necessários quando buscamos os bens eternos do Espírito, ou quando buscamos a vivência do Evangelho. Muitas vezes nós pensamos que a busca do Evangelho ou da vida espiritual é algo simples, mas não é. E Paulo nos traz essa imagem muito forte quando compara o caminho espiritual com a preparação, com a vida dos atletas. Ele até compara aqui, eu trouxe algumas passagens lá de Coríntios 1, capítulo 9, em que ele faz essa comparação dos prêmios dos atletas, né? Por exemplo, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. O outro ele fala sobre a renúncia, todo aquele que luta de tudo se abstém. Ou seja, é necessária a renúncia também. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, olha, se os atletas dedicam, abrem mão de diversas coisas para poder conseguir uma medalha, uma coroa corruptível, então ele fala do cristão que deveria fazer isso porque o nosso prêmio seria muito maior. Em Gálatas também tem uma passagem que fala sobre o correr. Corrieis bem, quem vos impediu? Várias passagens, Paulo então traz essa ideia dos jogos gregos, dos antigos jogos gregos, que exigiam uma preparação muito parecida com a preparação para o cristão. Então, falando especificamente sobre essa passagem de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, Paulo nos fala, deixemos todo o impedimento. E aí, provavelmente, existe uma relação com, antes de iniciar cada uma daquelas disputas, das partidas, os atletas se despiam, né? Tiravam as roupas e utilizava-se uma roupa o mais leve possível para não atrapalhar o atleta naquela prova. Então, quando ele nos diz que deixemos todo o impedimento, provavelmente está relacionado com essa questão. Já na aquisição da vida eterna, também é imprescindível que desfaçamos dos excessos que acabam por asfixiar o nosso espírito. Ou, por exemplo, o nosso coração se faça leve, deixando o ódio, o rancor, a mágoa, a maledicência inútil de lado, para não nos atrapalhar na nossa busca. Nós sabemos que as dificuldades
contra a carreira. Paulo aqui está falando que nós temos, né, uma carreira que nos foi proposta como cristãos, como aprendizes do Evangelho. Nós enfrentaremos essas dificuldades frequentemente, todos os dias elas aparecerão em nossa vida. E aí devemos nos portar como aqueles atletas, com disciplina, com determinação, com garra, com fidelidade a Deus. Eu coloquei aqui alguns dos inúmeros obstáculos que podem aparecer na vida do cristão. Às vezes um parente frio e incompreensível, com aquela causa que nós escolhemos, ou a secura dos corações das pessoas ao nosso redor, os companheiros de mesmo ideal que podem a qualquer momento desertar ou desviar, derrotar, desviar da rota traçada. Isso pode acontecer até mesmo conosco. O amigo que a morte o leva, o ódio gratuito que podemos receber, a indiferença dos outros ao apelo do bem, as discórdias que muito frequentemente surgem nos grupos de trabalho, nas igrejas, nos templos, os grupos de caridade, todos estes são obstáculos que os cristãos eles enfrentam diariamente. E aí vem essa recomendação de Paulo. Não podemos deixar esses obstáculos, esses impedimentos, esses pecados aqui no sentido de transgressões das leis divinas, nos desestimular, nos desmotivar da nossa busca. Se nós quisermos alcançar a meta a qual nos propomos, a qual Jesus nos mostra como sendo o caminho para a bem-aventurança, devemos pôr de lado todos esses impedimentos que aparecem e continuarão aparecendo em nossas vidas e devemos correr com a perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Então não pensemos que a busca pela vida espiritual, a busca pela vivência do Evangelho seja algo fácil. Não é não. Podemos comparar a preparação que os atletas devem ter para as provas. Lembrando, é claro, como Paulo nos fez, que os prêmios daquele cristão que conseguir ter êxito na sua jornada, nessa partida, são muito maiores dos atletas. Então, devemos nos preparar, saber dos obstáculos, das dificuldades, mas devemos manter a nossa corrida sempre com perseverança e fé, pois somente assim alcançaremos. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.